Você já teve a sensação de trabalhar muito, vender bem e mesmo assim chegar no final do mês e não ver dinheiro no caixa? Olha, isso não necessariamente está relacionado à venda. Isso está relacionado a um problema de preço. Hoje eu quero te mostrar como um erro simples de markup pode estar prejudicando a lucratividade do seu negócio e fazendo você perder dinheiro. Vem comigo? Vender bem não necessariamente significa lucrar bem. Muita empresa quebra, ao contrário do que muita gente pensa, quebra por vender demais e principalmente por precificar de forma errada, por ter o preço errado no mercado. E um preço errado, ele gera o quê? Ele gera muito cansaço. Por quê? Porque você vai trabalhar muito, sua equipe vai trabalhar bastante e o dinheiro simplesmente não vai aparecer no seu caixa. Ele acaba causando aí um giro alto no caixa, mas um lucro muito baixo. Então você confunde faturamento com lucro. Você acredita realmente que está vendendo bem, está faturando, está girando, mas o dinheiro não aparece por quê? Porque não está tendo lucro. Então você gira alto, mas o lucro é baixo. E tem uma sensação de estar sempre correndo atrás. Por quê? Porque você precisa de dinheiro para investir, você precisa de dinheiro para pagar muitas vezes suas contas e esse dinheiro não aparece. E você, de certa forma, não entende porque você pensa assim, poxa, mas nós estamos vendendo bem, a gente está conseguindo fazer girar. Mas por que o dinheiro de fato não aparece? É porque aí existe um problema muito sério de markup no seu negócio. Mas professor, me explica melhor, o que é esse tal de markup? Eu nunca ouvi falar nesse termo, nessa terminologia. Bom, markup nada mais é do que aquilo que você coloca em cima do seu custo para você poder pagar as suas despesas, os seus impostos, as comissões de vendas, né, o custo comercial que a gente costuma falar, e também a margem de lucro efetivamente que você quer receber aí na sua comercialização, na venda do seu produto, do seu serviço. E quando a gente fala de markup, de precificação, alguns erros são muito comuns de acontecer. Quais são esses erros? Os principais deles é você copiar o preço do concorrente. Por incrível que pareça, tem muita gente que coloca o seu produto, o seu serviço no mercado simplesmente olhando o preço do concorrente. Coloca aqui nos comentários para eu saber, você já fez isso? O segundo ponto, precificar só pelo custo do produto. Tem gente que simplesmente pensa assim, bom, eu estou pagando R$50 esse meu produto, então eu vou colocar 100% em cima e vou vender por 100. Por R$100. Não necessariamente isso está correto, porque de fato essa margem ou essa quantidade de valores que você está colocando em cima do seu preço, ela não representa de fato 100% de lucro, tá bom? E o outro ponto é dar desconto sem saber se ainda tem lucro. Isso é muito comum nas negociações, principalmente as equipes de vendas, elas trabalham muito, né, com barganha, com negociação de desconto e tal, mas de fato ela não entende se aquele desconto, o quanto que aquilo está impactando diretamente na margem de lucro da empresa. Então, quando você aplica lá um desconto de 5% ou 10% numa negociação, esse desconto, na prática, ele tem um impacto muito maior na sua lucratividade do que os próprios 5, 10%. Muitas vezes, esse 5, 10% que ele está saindo, de desconto que está saindo de fato da sua margem, ele vai impactar 30%, 20%, 50%, quem sabe, da sua margem de lucro e você não sabe porque não tem um markup muito bem definido. Isso é muito perigoso, pode trazer aí grandes riscos aí na frente. Pense bem, hein? Desconto sem um cálculo concreto é apenas uma doação. Por isso que eu costumo ensinar nos meus treinamentos que desconto não se concede, desconto não se dá, desconto se negocia. E não tem nada errado você utilizar o desconto para vender mais, desde que você saiba de fato o que você está fazendo, desde que o desconto seja de fato uma estratégia muito bem elaborada diante do markup, né, juntamente com o markup, para que você não perca dinheiro na sua negociação. Porque se é para você vender e perder dinheiro, é muito melhor que você não venda. Pelo menos o produto fica lá, guardadinho, e você simplesmente não está doando ele para alguém. Mas vamos lá, vamos entender como funciona esse tal de markup na prática. Vamos trazer aqui alguns exemplos mais práticos para você entender como fazer esse cálculo de fato e você preservar a sua margem de lucro nas suas negociações. Bom, vamos lá. Deixa eu te mostrar alguns passos simples, tá? Primeiramente, é importante que você saiba qual é o seu custo real do seu produto ou do seu serviço. E para isso você precisa listar aí as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis, os impostos e o lucro que você deseja. Qual é a margem de lucro de fato que você deseja, tá bom? Aí você vai transformar isso num percentual e vai aplicar em cima do preço.
Deixa eu trazer para você um exemplo mais prático aqui. Qual que é a fórmula que a gente utiliza para desenvolver, para calcular um markup de forma muito simples, muito prática? A fórmula que normalmente é utilizada é essa aqui. Markup é igual a 100 dividido por 100 menos o DV, que são as despesas variáveis. O que são despesas variáveis, professor? São as comissões de vendas, os impostos sobre a venda, frete. Por quê? Porque quanto mais você vender, mais esses valores vão variar. Por isso que a gente chama de variáveis, não é mesmo? Se você vender pouco, você vai pagar pouco imposto. Se você vender bastante, você vai pagar mais impostos. Se você vender pouco, você vai pagar pouca comissão. Mas se você vender bastante, você vai aumentar essa quantidade de comissões. Por isso que esses valores variam e nós chamamos de despesas variáveis, tá? Alguns chamam de investimento essa parte, né? Porque não consideram isso uma despesa, consideram um investimento. Também pode ser, tá bom? Aí nós temos as despesas fixas, o DF, né? Que são o quê? São os aluguéis, quando você tem aluguel, que é um valor determinado por mês, tem os salários, né, da equipe que você precisa pagar, os salários fixos, muitas parcelas, contas, água, luz, telefone, essas coisas todas, você coloca aí nas despesas fixas, internet, não é mesmo? E aí o ML é a margem de lucro. Então, essa é a fórmula que normalmente é aplicada. 100 dividido por 100 menos despesas variáveis, mais despesas fixas, mais margem de lucro. Mas eu quero te mostrar agora, trazendo um exemplo prático com números aqui para você entender, números redondos que fica mais fácil. Vem comigo. Então, o primeiro passo, o que você precisa fazer? Você precisa identificar qual é o custo real do seu produto. Vamos imaginar aqui para esse exemplo didático, a gente vai usar aqui um exemplo que o seu produto custa R$50, certo? E aí você vai aplicar em cima as despesas variáveis. Vamos imaginar que você, somando todas as suas despesas variáveis aí, você chegou à conclusão que ela representa 10% de todo o seu fluxo aí das suas despesas, certo? E aí as despesas fixas você chegou ao número de 15%. E você quer aplicar na venda desse produto que custa R$50, uma margem real de lucro de 20%. Então como é que vai ficar esse cálculo? Você vai pegar, ó, M igual, markup igual 100 dividido por 100 menos, entre parênteses, 10, que é a margem das despesas variáveis, mais 15, que é a porcentagem das despesas fixas, e mais 20, que é a margem de lucro que você quer aplicar nesse caso, certo? E aí, então, você vai calcular 100 dividido por 100 menos 45, porque 10 mais 15 mais 20 dá 45. Markup é igual a 100 dividido por 55, porque 100 menos 45 vai dar 55. E você vai chegar a esse número. Markup é igual a 1,82. Esse é o seu índice multiplicador. Você vai pegar agora, a partir de agora, esse número e vai multiplicar pelo custo do seu produto, do seu serviço, e aí, obviamente, você vai chegar ao seu preço de venda. A partir daí fica muito simples, você simplesmente vai calcular o preço de vendas. E como é que você vai calcular o preço de vendas? Você vai pegar o custo do seu produto e vai multiplicar pelo índice multiplicador, que é o markup, que você chegou aqui, nesse caso aqui do exemplo, a 1,82. Então, PV, preço de vendas, é igual a R$50, lembra que o custo do seu produto aqui, ó, R$50, vezes 1,82. O preço de vendas desse produto aqui, considerando tudo isso que a gente acabou de falar, ele vai ser R$91. Então, você precisa entender o seguinte, para você considerar aqui na venda as suas despesas variáveis, as suas despesas fixas e a sua margem de lucro de 20%, você precisa vender esse produto a R$91. E aqui entra um ponto muito importante, né? Ah, mas eu vou dar 10% de desconto na negociação. Perceba, se você vai dar 10% de desconto nesse preço aqui, você vai estar tirando a sua margem de lucro. Você vai estar tirando dos 20%. Então, 10% muitas vezes não representa nem os 20% da margem de lucro que você colocou aqui. Parece meio confuso, mas na prática é isso mesmo. Porque você precisa aqui considerar os outros fatores e mais a margem. Então, quando a gente dá um desconto direto na venda do seu produto, do seu serviço, você está tendo um impacto muito grande na sua margem de lucro. E muitas vezes você nem percebe isso. Por isso que você não vê dinheiro lá no seu caixa, no seu fluxo de caixa. E duas dicas muito importantes para você levar em consideração nesse fundamento. Então, a primeira dica é você não confundir markup com margem. O markup é uma coisa, a margem de lucro é outra. O markup é um número multiplicador, que é aquele 1,82 aqui no exemplo que a gente aplicou. Que você aplica ao seu custo, enquanto a margem é o lucro percentual sobre o preço de venda. É a margem de lucro
de fato que você quer ter. No caso aqui do nosso exemplo, a gente aplicou uma margem de lucro de 20%. Então, markup é uma coisa, margem de lucro é outra coisa. E a outra dica que eu quero passar para você é a questão da precificação correta. O método do markup, ele garante que quando você divide o custo do seu produto, do seu serviço, por esse multiplicador que você encontrou, aplicando essa fórmula, ele garante que você chegue a um preço que consiga cobrir todas as despesas fixas, as variáveis, as comissões de vendas e mais a sua margem. E isso te dá uma segurança financeira muito forte, tá? Para você poder chegar ali no final do mês e ter dinheiro na hora de comprar matéria-prima e também na hora de pagar os seus funcionários, pagar os seus custos, porque você soube precificar, soube considerar isso na precificação do seu produto, do seu serviço. Existe uma coisa muito forte quando a gente fala de precificação de produto, de posicionamento, que se chama psicologia de preço. Tá? Imagine que eu tenho aqui nas minhas mãos 2 produtos, certo? Um custa R$500 e um R$5.000. E os dois são exatamente iguais. E eu quero te dar de presente. É só você escolher qualquer um deles. Pode ser seu. Qual deles que você escolheria? Muito provavelmente você iria escolher aquele de R$5.000. Afinal, os dois são iguais, não é mesmo? E por que você faz essa escolha? Porque nós chamamos de psicologia do preço. Porque você entende, o teu cérebro subentende-se que se os produtos são iguais e um é mais caro, então ele já fica subentendido que ele é melhor. E isso é uma estratégia de posicionamento no mercado. Por quê? Porque quando você se posiciona não com o mais barato, você acaba gastando menos tempo, energia e muitas vezes até dinheiro para mostrar para o seu cliente que o seu produto é melhor. Porque já fica subentendido que ele é mais caro, portanto é melhor. Então, quando a gente fala de preço e psicologia, você precisa entender que preço comunica valor. E quando você vende muito barato, você gera desconfiança. Então, a estratégia de preço, sempre ser o mais barato, não necessariamente é uma boa estratégia. Às vezes isso pode ser um tiro no pé. E muito caro também, sem valor percebido, sem que o cliente perceba valor, esse diferencial, e entenda que realmente ele vale mais, que ele é justo aquele preço que você está pedindo por seu produto ou serviço, também acaba causando muita rejeição, tá? Então o preço certo é o quê? É igual a técnica, né, um markup muito bem definido, mais posicionamento e mais uma boa comunicação. Essa soma desses 3 fatores, desse tripé, faz com que você tenha em mãos aí um preço certo e competitivo para você vender bem, se posicionar bem no mercado, mas também, principalmente, preservar a sua margem de lucro para que você possa ali na frente retirar o seu dinheiro, retirar aí suas divisões de lucros ou fazer os investimentos que você tanto quer na sua empresa. Então, na prática, muitas vezes você não precisa vender mais ou trabalhar mais. Muitas vezes o que você precisa é calcular melhor, se posicionar melhor e vender com valor de fato. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Quem não domina preço acaba virando refém dos seus clientes. Fala pra mim, você já precificou errado em algum momento do seu produto ou seu serviço? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E se você entendeu que você precisa calcular um markup de forma correta para garantir a lucratividade do seu negócio, você já deve ter entendido também que para isso você precisa aprender a negociar melhor. E para negociar melhor, é importantíssimo que você entenda como o cérebro do comprador funciona, para que você possa fazer ofertas mais agradáveis ao cérebro do comprador. E para isso, existe o curso Neuronegociação, a nova inteligência em vendas consultivas. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você acessar e fazer a sua inscrição imediatamente. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não custa absolutamente nada para você, mas para a gente que está aqui gerando conteúdo, é muito importante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, acione o sininho para você ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Eu vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo um outro vídeo muito importante aqui do canal que vai te ajudar a vender melhor também. Bora arrebentar de vender? Estamos juntos até o topo. Até o próximo vídeo.